Caro senador Eduardo Amorim é um médico, um senador exemplar, comprometido não só com o seu Sergipe, mas comprometido com a saúde dos brasileiros, em particular com esta tragédia relacionada às doenças renais e a tragédia das clínicas que fazem hemodiálise no país. Tenho acompanhado no Ministério da Saúde a maratona e a sequência, a peregrinação, vamos dizer assim, porque tem que ser uma coisa meio religiosa, a crença de que algum dia essas coisas vão melhorar. O senador Eduardo Amorim me convocou, estive lá com o ministro da Saúde, com a doutora Carmen Martins, a presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e agora ouvindo também o Renato Padilha, que representa os pacientes. Eu lembro muito bem do dia que ele chorou, não é retórica, ele chorou, está lá a indignação, o sofrimento que ele falava em nome dos pacientes renais. E eu, exatamente por estar convivendo com essa situação e vendo que no meu estado, do Rio Grande do Sul, e fico muito feliz de ver à mesa, nessa sessão especial do Dia Mundial do Rim, proposta pelo senador Eduardo Amorim, figuras do tamanho do professor Medina Pestana, que eu já tive oportunidade lá em Porto Alegre, com o doutor Luquezzi, de conviver, conhecer mais o seu trabalho, também a sua missão sacerdotal na medicina, doutor Pestana. Então, eu quero agradecer a todos que estão aí participando desse encontro, deputado André Moura e também o Hélio Vida Cassi e a Antônia da Graça Silva, que estão igualmente envolvidos com essa missão. Num dia como hoje, com tantos problemas, a questão dos pacientes renais também nos comove. Como nos comove os portadores de câncer, que estão desesperados por uma quimioterapia, por um tratamento, por uma pílula, que agora aqui se discute, a Câmara aprova, nós temos que trabalhar urgentemente para saber se isso, de fato, ele tem eficácia médica e se isso pode ser ministrado com a devida segurança para os pacientes portadores de câncer. Temos nos envolvido com isso porque a questão da saúde devia ser prioridade número 1 do nosso país, tanto quanto educação, quanto segurança pública, mas nós estamos aqui a cada dia tentando resolver um pequeno problema que se transforma agora num grande problema. Eu queria compartilhar com os senhores, eu sou gaúcha, senadora do Rio Grande do Sul, com muita honra, e no Rio Grande do Sul há um caso, senador Ronaldo Caiado, agradeço as suas referências tão generosas sobre a questão das Santas Casas. E até a propósito, isso tem a ver com o nosso trabalho aqui. Há um menino, Lucas Farias. O Lucas, quando completou 1 ano de idade, teve um diagnóstico de portador da síndrome nefrótica, ou nefrose. É um conjunto de sintomas que leva à eliminação inadequada de grande quantidade de proteína pela urina. Esse problema do rim desse menino retardou o crescimento ósseo dele, do Lucas, comprometeu a coordenação motora, resultando, posteriormente, em sucessivas crises convulsivas. No início deste ano, a situação dele se agravou. Ele praticamente, aos 14 anos, os rins pararam de funcionar. E aí só tinha um caminho, um transplante. E ele foi privilegiado. Muitos pacientes portadores e que precisam de um transplante possivelmente vão morrer antes do que essa cirurgia seja feita. Essa é a nossa tragédia maior. Por sorte, o Lucas recebeu os rins de uma criança de 5 anos, o João Vitor Matozinho, um paranaense, que foi vítima de um acidente de trânsito e a família generosamente doou um rim para o Lucas e outro para uma garotinha que precisava também de um transplante. Graças ao intenso acompanhamento médico, a ajuda da família e a adoção dos procedimentos adequados no tempo certo, o Lucas está vivo e ao lado das pessoas que o amam, apesar das limitações que a doença trouxe para ele, como poder uma criança não andar de bicicleta ou correr, como todos fazem. A história do Lucas, porém, pode não se repetir, como eu disse, com outras crianças. O motivo é que, lamentavelmente, senador Eduardo Amorim, meus caros amigos convidados que estão aqui, doentes crônicos renais estão morrendo
pela falta de acesso a financiamento ao serviço de nefrologia e a carência de medicamentos essenciais na recuperação daqueles transplantados ou de outros pacientes renais, sobretudo após essas cirurgias. O serviço de hemodiálise, e aqui é o tema dessa grande audiência, que é a limpeza do sangue por aparelho quando os rins não funcionam, vive uma dramática situação. Dados da Sociedade Brasileira, da Sociedade Gaúcha de Nefrologia, presidida também como a Sociedade Brasileira por uma mulher, a combativa médica Cíntia Vieira, nos últimos 10 anos, o número de pacientes cresceu 71%, enquanto as unidades de diálise aumentaram apenas 15%. As consequências são a superlotação, a diálise e também diálises mal feitas, o que encarece ainda mais o tratamento e, eu diria, o sofrimento do paciente portador, pelas complicações à sua saúde, podendo até levar à morte. Um dos principais problemas foi referido aqui muito bem pelo senador Eduardo Amorim, pelo senador Ronaldo Caiado, que me antecedeu aqui na tribuna. Um dos principais problemas é exatamente a defasagem entre o valor real de uma hemodiálise e o valor pago pelo Sistema Único de Saúde pelo procedimento. Como mencionou aqui o senador Ronaldo Caiado, o custo hoje chegaria a R$ 300, R$ 256, pelo que diz a doutora Cíntia no seu artigo de hoje do Jornal do Comércio, que eu gostaria que ficasse nos anais desta sessão e também do Senado Federal. O sistema público não reajusta há anos este repasse das diálises, com ressarcimento de apenas R$ 179. Como 85% dos atendimentos são feitos pelo SUS, as dificuldades aumentaram enormemente. Com a inflação, aumento de energia elétrica, água e o dólar a este preço, R$ 4,00 por dólar, o reflexo é custos de insumos importados, aumentando ainda mais a dificuldade financeira das clínicas. E se nada for feito, muitas clínicas, algumas já fecharam, mas outras fecharão em curto prazo, o que vem ocorrendo no meu estado do Rio Grande do Sul e em outros estados brasileiros. Serviços de hemodiálise são especializados e não são substituíveis. Eles não são substituíveis. Além disso, os hospitais filantrópicos, como as Santas Casas e os demais hospitais filantrópicos e comunitários, muito bem referido aqui pelo senador Caiado, passam por uma situação crítica. O Lucas foi submetido ao transplante na Santa Casa de Porto Alegre, uma instituição que faz parte da rede de hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. Responde por mais de 73% de todos os atendimentos do Sistema Único de Saúde no Estado. Não fosse o trabalho competente e atento de todos os profissionais de saúde dessa instituição, as chances de uma cirurgia bem-sucedida seriam muito menores. Os hospitais filantrópicos, que acumulam enormes dívidas, como as clínicas de hemodiálise, também são essenciais para que o combate às doenças renais seja mais eficiente. Por isso, também a importância de momentos como essa audiência pública, requerida pelo senador Eduardo Amorim, e das campanhas de prevenção, que neste ano tem como mote: saúde renal começa na infância e vale para toda a vida. Queria, por fim, saudar esta cartilha aqui que me chamou a atenção. Como comunicadora que sou, senador Eduardo Amorim, eu levo muito em conta a forma de você levar a informação às pessoas, sejam aos pais, mas às próprias crianças. E isso vai sendo uma educação. Colegas nossos, às vezes, se deparam com um alto índice de diabetes sem nunca terem se dado ao trabalho de fazer um check-up para avaliar sua saúde. E, às vezes, chega tarde. Então, começar cedo, mostrando às crianças os cuidados com a saúde. E eu queria, então, mostrar esta cartilha e dizer que a Fundação ProRim faz muito bem com desenhos, com uma forma lúdica, ensinar as crianças a, desde cedo, cuidar dos seus rins. Eles são fundamentais. E a campanha que eu recebi, até uma camiseta da Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu queria renovar o agradecimento e dizer que aqui eu sou uma soldado do senador Eduardo Amorim para ajudar nesta causa que é justa e é inadiável. Muito obrigada.